Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para nossa leitura. Começando aí mais uma semana. Aqui em São Paulo a gente tá com bastante frio, né? Não sei como é que tá começando a semana de vocês aí, mas São Paulo esse final de semana foi punk, né? Mas vamos começar e hoje a gente começa um novo livro, né? Ezequiel, a gente vai pro profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, assim como Isaías, Jeremias, é um dos profetas maiores que a gente tem no Velho Testamento e ele tá diferente dos outros até aqui. Nós vamos começar a ver um grupo de profetas que eles agora profetizam a partir do exílio, né? Judá e Jerusalém foi destruído, levado para a Babilônia, não existe mais a nação de Israel, eles estão totalmente destruídos, né? Desajustados, cada um foi para o seu lado, os que conseguiram, né, sobreviver a toda a guerra e a destruição, a fome, a peste que veio, né? As pessoas foram mortas de diversas maneiras e os que restaram foram levados escravos para a Babilônia ou outros estão fugidos para as nações vizinhas, Egito e todas as outras nações vizinhas a Israel. Então esse é o cenário que a gente tem. E agora a gente vai começar a ver então esse profeta chamado profeta Ezequiel, que foi levado no primeiro grupo já para a Babilônia, quando Nabucodonosor já invade Jerusalém, Judá. Logo nos primeiros momentos, Ezequiel foi um dos jovens, né, que foram levados para a Babilônia, junto com outros na primeira remessa, né, de exilados. Então a gente vai começar a ver esse profeta falando, né, profetizando ao povo dele e das nações a partir da Babilônia. Ezequiel está na Babilônia exilado e é de lá que ele vai começar a profetizar, tá bom? Então vamos orar e entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar nossa segunda-feira. Obrigada, Jesus. Te louvamos, Senhor, e sabemos que durante essa semana nós temos grandes coisas para aprender com o Senhor, com a palavra. O Espírito Santo está pronto para nos ensinar tudo aquilo que precisamos entender, compreender, ouvir, entender da tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por ter nos suportado até aqui, nos ajudado, nos dado todo esse suporte de aprendizado a partir do Espírito Santo e a partir da palavra. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que têm caminhado aqui junto comigo, que têm compreendido que esse lugar é o melhor lugar para se estar. Esse é o lugar onde nós devemos estar, porque aqui o Senhor nos alimenta, aqui o Senhor nos fortalece, aqui o Senhor transforma a nossa maneira de pensar, aqui nós vamos fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor pede para que façamos. Transformai-vos a vossa mentalidade. E nós precisamos transformar ela a partir da palavra, não a partir da nossa cultura, não a partir desse século, não a partir desse mundo, mas a partir da palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, que a leitura dessa semana seja tão, Senhor, edificante como tem sido até aqui. Nós já estamos na última semana do mês de agosto e nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui nesse ano de 2023. Estamos caminhando praticamente, Senhor, para o último trimestre do ano e temos certeza, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas nesse finalzinho de ano. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Ezequiel, então, né? Semana 36, dia 1. Ezequiel 1, 2, 3 e 4. Como eu já falei, Ezequiel está na Babilônia e é de lá que ele vai começar a ser usado pelo Senhor e a profetizar então. Ezequiel capítulo 1 diz assim: certo dia, no 5º dia do 4º mês, do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. E aconteceu que o céu se abriu de repente e Deus me mostrou muitas visões. Isso ocorreu 5 anos depois de o rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilônia. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Nessa visão, uma grande tempestade vinha do norte em minha direção. A tempestade empurrava uma grande nuvem muito brilhante, carregada de fogo. Dentro da nuvem, no meio do fogo, havia algo que brilhava como bronze bem polido. Do centro dessa nuvem surgiram 4 criaturas semelhantes a seres viventes. A forma delas era de gente
E cada criatura tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, seus pés tinham cascos de boi, que brilhavam como se fossem de metal. Além disso, debaixo das suas asas eu pude ver mãos humanas. As 4 criaturas eram todas iguais, com rostos e asas, e as asas de cada ser tocavam nas pontas das asas de outro ser. Moviam-se sempre para a frente, sem se virarem. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem, o rosto da direita era de leão, o da esquerda era de boi, e o de trás era rosto de águia. 2 asas de cada criatura se abriam para cima e tocavam as asas das criaturas que estavam ao seu lado, e com as outras 2 asas elas cobriam seus corpos. Elas se moviam na direção em que o espírito queria, sempre para frente e sem se virar para os lados. As 4 criaturas eram brilhantes como brasas acesas, como uma tocha. Entre elas corria um fogo muito brilhante, do qual saíam relâmpagos e faíscas. As criaturas voavam em todas as direções, rápidas como relâmpagos. Depois de ter visto tudo isso, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada criatura. As rodas pareciam feitas de um metal dourado e brilhante. Eram todas semelhantes e parecia haver uma outra roda dentro de cada uma delas. As rodas podiam andar em qualquer direção, sem precisar fazer curvas ou voltas. Os aros das rodas me deixaram impressionados porque eram altos e estavam cheios de olhos ao seu redor. Quando as criaturas se moviam para frente, as rodas se moviam para frente. Quando as criaturas subiam, as rodas também subiam. As criaturas e as rodas iam sempre na direção em que o espírito queria. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Bastava as criaturas pararem para as rodas pararem também. E quando as criaturas se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com elas, porque o mesmo espírito que dirigia as criaturas dirigia as rodas. Acima das criaturas havia uma superfície brilhante como cristal, parecida como uma cobertura curva, reluzente como um cristal, que me deixou muito impressionada. As asas das criaturas estavam estendidas por debaixo daquela superfície e tocando uma nas outras. As outras 2 asas de cada criatura cobriam seus corpos. Quando elas voavam, o barulho de suas asas parecia o som das ondas do mar quebrando na praia. Parecia a própria voz do Deus Todo-Poderoso, de um tropel de um grande exército em marcha. Quando as criaturas paravam, abaixavam suas asas. Eu ouvi uma voz que vinha daquela superfície brilhante acima da cabeça das criaturas, enquanto ficava de asas fechadas. E sobre essa superfície brilhante havia alguma coisa parecida como um trono azul, feito de safira. Assentado no trono estava alguém que se parecia com um homem. Da cintura para cima era brilhante como metal no meio do fogo, e da cintura para baixo parecia feito de fogo puro, muito brilhante. Tudo em volta dele brilhava, com muitas cores, como arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Foi assim que eu vi a glória do Senhor. Ao ver tudo isso, caí por terra e escondi o meu rosto. Então ouvi a voz de alguém falando. Então, o capítulo 1 de Ezequiel fala desse momento. O texto começa com uma data, né, com uma datação. E esse profeta, que na verdade é um sacerdote, né, da linha sacerdotal, ele é um levita, e ele então está ali à beira do rio Quebar, na Babilônia. Esse é um dos rios que existe lá na Babilônia, e ele está ali. E então ele começa a ter uma visão, ele começa a ter algo visível diante dele. Ele está vendo com os olhos, mas ele sabe que é uma visão. E o Senhor está mostrando criaturas, o Senhor está mostrando como se fossem umas rodas, o Senhor está mostrando anjos, né? Criaturas com asas, ele fala. E eles têm 4 rostos diferentes. E esses rostos é de boi, de águia, é de homem, né? É de leão. E tudo brilha muito, e aí tem uma estrutura por cima desses anjos que estão ali, dessas criaturas, e tudo se move ao mesmo tempo, né? Ele fala de acordo com o Espírito, e aqui a letra maiúscula, então nós estamos falando do Espírito de Deus, e Ezequiel 1 fala então dessa visão que Ezequiel está tendo da própria glória de Deus, do trono de Deus, né? Porque o finalzinho do texto fala que ele vê um trono sobre essa estrutura que parece um cristal, e existe alguém sentado nesse trono, e é muito brilhante,
e parece como fogo, e ele tem essa visão, e ele diz que é da própria glória do Senhor. Então, existem algumas passagens que falam sobre essa visão, né, do trono de Deus. Uma delas é Isaías, a outra é Ezequiel, a outra nós temos lá em Apocalipse, né? Então, algumas pessoas tiveram um pequeno vislumbre da glória do Senhor. O Senhor se deixou ver de uma maneira diferente para cada um desses homens, mas eles tiveram um toque muito especial da glória do Senhor para que eles pudessem, talvez, justamente suportar tudo aquilo que o Senhor iria mostrar, falar, né? Eu falo que Deus sempre se revela de maneira muito especial para cada pessoa que ele deseja algo em especial para aquele momento. Então Deus vai sempre se revelar a nós, né? E Ezequiel, a maneira com que Deus se revelou para ele foi essa, para que ele pudesse compreender o que Deus ia começar a falar com ele a partir de agora. Capítulo 2. E ele me diz: levanta-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. Levante-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. No mesmo instante em que ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e escutei o que ele me dizia. Filho do homem, disse ele, eu o mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel, essa nação desobediente que se revoltou contra mim. Até hoje, os israelitas e seus antepassados nunca deixaram de me desobedecer. Eles são um povo teimoso, de coração duro. Você será mandado por mim e anunciará aos israelitas as minhas mensagens. Diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor. E quer ouçam ou não as suas palavras, pois são um povo terrivelmente rebelde e teimoso, saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Por isso, filho do homem, não tenha medo desse povo, não se assuste com as suas ameaças, mesmo que as palavras firam como espinhos e sejam venenosas como escorpiões. Não se assuste com seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Você deve anunciar minhas mensagens, quer os israelitas ouçam ou não, porque são um povo teimoso e rebelde. Filho do homem, escute bem o que eu lhe digo. Não queira ser rebelde você também, como o restante do seu povo. Abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi uma estranha mão estendida para mim, segurando um rolo. O rolo estava escrito por dentro e por fora. E quando a mão abriu o rolo à minha frente, vi que ele estava cheio de ameaças, desgraças e condenações. Então o capítulo 2 fala dessa voz, né? Que fala agora de cima daquele trono que Ezequiel está vendo no capítulo 1. E essa voz agora fala para ele que ele vai ser um mensageiro enviado pelo próprio Senhor para falar ao povo de Israel. Então Ezequiel vai ser um profeta nesse momento lá na Babilônia para falar com o povo de Israel que está exilado, com seus irmãos, né, com seus compatriotas, com as pessoas que saíram também de Israel exilados, que saíram de Judá e Jerusalém como escravos. Ezequiel vai ser o profeta para o seu povo. E o Senhor já diz, eles são teimosos, eles são rebeldes, eles vão gritar com você, eles vão querer talvez te matar, eles vão querer fazer algo contra você, mas não tenha medo, não seja rebelde como eles. Tudo que eu colocar para você falar, você vai falar. É isso que ele está dizendo. E ele diz que ele vê um rolo, né? E quando o Senhor fala com ele e abre esse rolo, ele vê que está escrito muitas ameaças, desgraças e condenações, né? Juízo está escrito nesse rolo. Nós temos um rolo que está com muitos juízos. Muito parecido, talvez, nós vamos ver isso com Apocalipse, né? Também temos muitas ameaças, desgraças e condenações lá no livro de Apocalipse também. Por quê? Porque essa é a palavra do Senhor para aqueles que são desobedientes, né? Capítulo 3. E ele me ordenou, filho do homem, coma o que eu lhe mostrei. Coma este rolo, depois vá e anuncie as minhas mensagens ao povo de Israel. Fiz o que ele mandou e comi o rolo. Coma tudo, disse ele. Encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dei. Quando comi o rolo, percebi que era doce como mel. Depois de comer o rolo, ele me disse, filho do homem, vá viver entre os israelitas e anuncie a eles as minhas mensagens. Você não terá que ir às terras e povos distantes, de línguas desconhecidas, mas à nação de Israel.
Você não será meu mensageiro a povos cuja língua é difícil de aprender e entender. Se você fosse meu mensageiro a esses povos, com toda certeza, eles ouviriam e aceitariam as suas mensagens. Você será meu mensageiro ao povo de Israel, a um povo onde todos são rebeldes e teimosos. Eles não darão importância ao que você vai falar, porque não se importam com as minhas palavras. Mas eu transformei você numa pessoa tão inflexível e endurecida quanto eles. Tornei a sua testa dura como diamante, mais dura que a pedra. Por isso, não tenha medo deles, das ameaças e olhares cheios de ódio. Isso é natural, pois eles são um povo desobediente e teimoso. Ele ainda me disse: Filho do homem, deixe as minhas palavras entrarem até o fundo do seu coração. Ouça as minhas mensagens com muita atenção. Então, vá procurar os israelitas que estão no exílio, o seu próprio povo, para anunciar as minhas mensagens. Quer eles ouçam, quer se façam de surdos. Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Então o Espírito me fez ficar em pé. Ouvi uma voz atrás de mim, forte como o barulho de um terremoto, dizendo: que a glória do Senhor seja louvada nos altos céus. Ouvi o barulho das asas das criaturas batendo umas contra as outras. Ouvi o barulho das rodas e um barulho como de um terremoto. O Espírito me levantou e me tirou de lá, e eu estava muito emocionado, irado e cheio de amargura, mas o poder do Senhor estava sobre mim. Fui até Tel Abib, uma colônia de israelitas exilados na Babilônia, que ficava junto ao canal de Quebar. Quando cheguei a Tel Abib, onde comecei a viver, fiquei 7 dias sentado entre eles, muito confuso, sem saber o que fazer. Depois de passados esses 7 dias, o Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, eu o escolhi para ser o vigia do povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas ao povo, sem demora. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer e você não entregar a ele a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você será responsável pela morte dessa pessoa. No entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender de seus pecados e desobediências, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um homem bom deixar de fazer o que é justo e passar a fazer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos seus pecados. As boas obras que ele antes fazia não o livrarão do castigo, mas eu pedirei contas a você pela vida daquele homem. Mas se você avisar o homem bom para não pecar e ele obedecer, certamente ele viverá. E você também estará livre dessa culpa. Novamente senti o poder do Senhor me dominar e ele me disse: vá até o vale, lá eu falarei com você. Saí de onde estava e fui para o vale. Quando cheguei ali, vi novamente a glória do Senhor, como na primeira visão junto ao canal de Quebar. Caí ajoelhado, com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me fez levantar. Falou comigo e me deu a seguinte ordem: vá para sua casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas e não poderá escapar. Eu farei você ficar mudo, sozinho. Você não poderá condenar o seu povo, apesar de ser uma nação rebelde. Mas, quando eu falar com você, farei voltar a sua voz e você dirá aos israelitas: assim diz o soberano Senhor. Quem for obediente, ouça. Quem for desobediente, não ouça, pois os israelitas são um povo rebelde. Capítulo 3, então, o Senhor novamente chama, Ezequiel para esse mandado, para essa missão de falar ao povo de Israel. E o Senhor está sendo claro com Ezequiel de que o povo é rebelde, o povo não vai querer ouvi-lo, o povo não vai dar ouvidos para ele, mas o Senhor está fazendo ele forte, está falando da testa dele como ferro, porque ele vai precisar ser um homem duro de confronto, alguém que não esmurece diante de qualquer ameaça, diante de qualquer contradição. Ele vai ter que ser forte, corajoso, porque ele está diante de um Israel exilado, muitas vezes ressentido com Deus, descrédito, desacreditado do poder de Deus. Então Ezequiel vai ser esse profeta para esse momento. Então o Senhor falou que eu mandar você falar, você vai falar. Mas nesse momento aqui no finalzinho do capítulo 3, o Senhor disse para ele ir para a casa dele, se trancar e ficar lá.
e ele vai ficar mudo. O Senhor vai pôr ele por um tempo sem falar. Ezequiel vai ser colocado em solitude, né? O que é solitude? É você estar só, mas ao mesmo tempo não quer dizer solidão, né? Deus está colocando ele num lugar quietinho para que ele consiga apurar os seus ouvidos, apurar os seus sentidos, para começar a entender a voz do Senhor cada vez que o Senhor for falando com ele. Capítulo 4, que é o nosso último texto de hoje. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro ainda mole e grave nele um desenho da cidade de Jerusalém. Grave também figuras de rampas de terra construídas junto aos muros. Desenhe acampamentos militares em volta da cidade e os grandes troncos usados para arrombar os portões. Apanhe uma panela de ferro e a coloque entre você e a cidade gravada no tijolo. Ela estará cercada e é você que a está cercando. Cada detalhe tem um significado. Isso servirá de sinal para os israelitas. De agora em diante, você deve dormir deitado sobre o lado esquerdo do seu corpo. Você terá de carregar a culpa de Israel durante o número de dias que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Cada dia em que você se deitar sobre o lado esquerdo do corpo representará um ano de castigo para Israel, ou seja, por 390 dias você carregará a culpa da nação de Israel. Depois disso, passei a dormir sobre o lado direito do corpo durante 40 dias para indicar o castigo de Judá pelos seus pecados. Cada dia vai significar um ano. Enquanto isso, você deve continuar representando o cerco de Jerusalém. Deve ficar com o rosto virado para o desenho da cidade, com o braço nu estendido em sua direção, profetize contra a cidade. Vou paralisar você com cordas, obrigando-o a ficar na mesma posição, até terminarem os dias da sua aflição. Você não poderá se virar para o outro lado. Durante os 390 dias que estiver deitado sobre o seu lado, você deverá comer pães feitos de uma mistura de trigo, cevada, lentilhas e favas. Misture tudo isso numa vasilha e depois prepare o seu pão. Você deve fazer um racionamento de comida. Deve comer 250 gramas por dia, em horas determinadas. Também deve racionar a água, bebendo apenas meio litro por dia, um pouco de cada vez, em horas determinadas. Prepare o seu pão como quem prepara broas de cevada. Leve a massa para um lugar onde todos possam ver e lá asse tudo ao fogo. Para acender o fogo, você deve usar fezes secas de homem, porque o Senhor afirma: o povo de Israel vai comer comida impura, proibida pela lei, em terras estranhas, por onde eu espalhar o meu povo. Então eu respondi: ah, soberano Senhor, eu nunca me contaminei comendo comida impura. Desde minha infância eu sempre evitei comer animais mortos por doença ou despedaçados por animais selvagens. Nunca comi alimentos proibidos pela lei. Então ele me respondeu: está bem, você pode usar esterco de vaca em lugar de fezes humanas para fazer o seu pão. Depois acrescentou: filho do homem, eu provocarei falta de alimento em Jerusalém. A comida será tão pouca que vai ser cuidadosamente dividida entre os moradores. Também vai faltar água e será necessário beber apenas alguns goles por dia. O povo todo ficará ansioso para beber, com medo de a água acabar. Por causa da falta de comida e água, todos terão medo uns dos outros. Os moradores de Jerusalém sentirão no corpo e na alma o castigo de seus pecados. Capítulo 4, gente, é aqueles capítulos que a gente diz: Senhor, que maneira é essa, né, do Senhor falar com o povo, do Senhor se mostrar ao povo, do Senhor profetizar, do Senhor mostrar mensagens, né, aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E aqui esse capítulo é um deles, né, onde o Senhor toma esse profeta Ezequiel, exilado já na Babilônia, né, com certeza debaixo já de tanta humilhação que eles já tinham passado, e o Senhor determina a maneira como ele vai dormir, a maneira como ele vai cozinhar, a maneira como ele vai comer, né, o que ele vai comer. Primeiro ele vai deitar de um lado e ficar tantos dias de um lado, depois do outro lado, e tudo isso com uma representação do que Deus estava fazendo com Judá, com Jerusalém, com o seu povo, né? E tudo isso traria uma visão mais concreta daquilo que Deus estava falando ao seu povo com os israelitas. E a única coisa que Ezequiel diz foi quando o Senhor fala para ele cozinhar, né? Com as fezes humanas secas aqui, ele diz: Senhor, comida impura não.
eu tenho me guardado durante todo esse tempo, né, como alguém que está atento à lei, estar atento a não comer comida impura, né? Os israelitas temiam muito pela maneira como eles viviam, segundo a lei, segundo os mandados da Torá. Então Ezequiel era tão fiel ao Senhor que ele disse: Senhor, eu posso fazer o que o Senhor quer que eu faça, mas comer comida impura não, né? Me contaminar internamente, me fazer sujo, né, impuro, e não poder participar das coisas que o Senhor tem para mim é demais, né? E aí o Senhor, tudo bem, então cozinhe com esterco de vaca, então não com as fezes humanas, mas eu vou dar essa colher de chá para você, né? Então, esse é um dos textos que a gente olha e fala: Senhor, a maneira como Deus se movia na história, se move, né, até hoje na história, para nós, racionalmente, é tão complicado de entender, mas Deus tem a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. E nesse momento da história, essa era a maneira de Deus se comunicar com o seu povo Israel lá na Babilônia. E nós vamos entender bastante coisa a partir daqui. Então, nosso primeiro dia, né, segunda-feira, dia 28 de agosto, nós terminamos aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar a partir do capítulo 5. E essa semana a gente vai estar a semana inteira, né, dentro do livro de Ezequiel. A gente vai ver um pouquinho desse profeta, né, sendo usado pelo Senhor ali na Babilônia, falando com o seu povo. E a gente vai caminhar durante essas 2 semanas, na verdade, né, quase 3 semanas. Porque o livro de Ezequiel é bem grande, são 48 capítulos, né? Depois a gente vai fazer Joel e em seguida Daniel. Todos esses profetas, gente, que a gente vai ver aqui agora, nessas próximas 3 semanas, são profetas que estão na Babilônia, tá? São profetas que estão exilados, são profetas que foram levados cativos, e o Senhor começa a usar para falar com o seu povo desde daquele momento ali mesmo, já na Babilônia. Eles começam a ouvir novamente a voz do Senhor falando com eles, direcionando e falando o que ele vai fazer. Amém? Deus abençoe, ótimo início de semana para todo mundo aí, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?